A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Efetiva Administradora de Condomínios. Avenida Edson Ramalho, número 100, Manaíra. Fone 3219-7800. Olá! Começa agora mais um programa aqui na sua TV Master, canal 20 da NET, o Master Imóveis, claro. Eu quero dizer a vocês que hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para todas as profissões liberais, seja regulamentada ou não, que é a contribuição sindical. É obrigatória? Quem deve pagar? O que essa contribuição sindical ajuda você que faz parte do sistema confederativo? Eu trago aqui a advogada especialista no direito do trabalho e também procuradora adjunta do município de Bahia, doutora Alice Queiroga. Doutora Alice, muito obrigado pela sua presença. É um assunto bastante pitoresco, muitas dúvidas. Eu queria que a senhora me dissesse o seguinte: na verdade, o que é a contribuição sindical, para que ela existiu e o que realmente você sente que as pessoas não entendem? Boa noite. Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse programa, no Master Imóveis, um programa de audiência em toda a Paraíba, muito assistido, inclusive por mim, que sou uma telespectadora. Um programa que tira muitas dúvidas da população de uma forma geral e que ajuda justamente a desmistificar alguns pontos. E seguindo essa linha, para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui para tentar desmistificar um pouco, tirar um pouco das dúvidas, dos questionamentos que tem acerca da contribuição sindical. Agora, o que significa essa contribuição sindical e como foi que realmente ela nasceu e qual a fundamentação jurídica? Então, Romulo, a contribuição sindical, ela surgiu juntamente com a CLT, juntamente com a busca dos direitos pelos trabalhadores de uma forma geral. Juntamente com o surgimento da CLT, as centrais sindicais, o sistema sindical, de uma maneira geral, ele foi regulamentado. Quando ele foi regulamentado, teria que ter uma forma para a manutenção desse sistema sindical como um todo. Não apenas do sindicato, mas de todas as centrais sindicais, das confederações, das federações, porque não adiantaria de nada criar um mecanismo representativo de defesa desses trabalhadores se não tivesse uma forma de manutenção, uma forma desse sistema sobreviver a todo esse tempo. Então, a contribuição ela surgiu justamente nesse contexto, no contexto de financiar uma forma dos trabalhadores lutarem, continuarem na luta pelos seus direitos, continuarem na luta justamente pela evolução da CLT. Agora, doutora Alice, quem é que deve pagar essa contribuição sindical? E ela é ou não obrigatória? Porque há uma polêmica muito sobre isso. Existe uma polêmica justamente por conta que, no Brasil, o brasileiro ele já vem muito resistente com tudo que se tem a conotação de obrigatoriedade. Mas a contribuição sindical, ela é um tributo. Ela é mais conhecida como imposto sindical e, por ser um tributo, ela é revestida de compulsoriedade. O que é que isso quer dizer, Rômulo? Isso quer dizer que todo mundo que faça parte de uma categoria econômica, de uma categoria profissional, seja ele empregado, seja ele profissional liberal, autônomo, ele tem que contribuir. Em outras palavras, quando foi criada, a contribuição ela não botou como requisito a manifestação de vontade do trabalhador. Ela simplesmente foi estabelecida no artigo 8º da Constituição Federal e no artigo 578 e seguintes da CLT, e foi estabelecida de forma compulsória, da mesma maneira
que quem tem um carro compulsoriamente tem que recolher o IPVA, da mesma maneira que quem tem um bem imóvel tem que recolher o IPTU. Então, ela existe enquanto ela estiver estabelecida como tributo, ela estará revestida de compulsoriedade. Agora, como é que é cobrada, por exemplo, seja por empregado, seja por autônomo, seja por profissional liberal, essa contribuição sindical? O artigo 580 da CLT, ela diz que, para o empregado, para aquele que tem a carteira assinada, para aquele que tem salário propriamente dito, vai ser pago um valor correspondente a um dia de trabalho desse empregado. Acontece que, para quem é autônomo, quem é profissional liberal, não existe esse conceito de salário. Quem é autônomo, ele vai ter ganhos variáveis, vai depender. Em um mês ele vai ganhar determinada quantia, no outro mês ele vai ganhar outro, e não vai existir a figura do salário propriamente dito. Então, neste mesmo artigo da CLT, ele trouxe alguns parâmetros, e sobre esses parâmetros é que é calculado o valor do profissional liberal, do profissional autônomo. Doutora Alice, a categoria que representa o mercado imobiliário é a categoria de corretores de imóveis. Há uma pequena dúvida, a senhora agora explicou com muita propriedade a forma de cobrança, mas há uma dúvida se o corretor de imóveis deve pagar o valor que está sendo cobrado agora, R$190, ou um valor que andaram propalando aí de R$5,75, que é um valor, na verdade, irrisório, mas há essa dúvida, esse grande debate. Eu queria lhe perguntar, o Sindimóveis da Paraíba, que é o sindicato que representa essa categoria econômica, deve cobrar que valor e por quê? Então, por que surgiu todo esse debate? Lá no artigo 580 da CLT, quando ele estabeleceu acerca do valor a ser cobrado aos profissionais liberais, ele criou um índice, o MRV, maior valor de referência. E sobre esse MRV, seria calculado o valor devido a título de contribuição sindical. Só que o que aconteceu? Em 1991, uma lei, ela simplesmente extinguiu esse MRV. Só que ela extinguiu e logo em seguida, alguns meses depois, uma outra lei veio e determinou que o FII seria o novo parâmetro para a cobrança dessa contribuição sindical. Só que como no Brasil todos os índices são altamente mutáveis, sempre tem essa questão, essa insegurança com relação ao índice que está em vigor, ao índice que não está mais valendo. Em 2001, o governo federal editou uma medida provisória e que simplesmente extinguiu esse FII a fins de cálculo de contribuição sindical. E desde 2001 existe uma certa lacuna com relação a qual o índice que será aplicado para a cobrança da contribuição sindical para os profissionais liberais, porque para os empregados continua aquele mesmo raciocínio de um dia do salário. Mas como só quem tem salário, só quem é assalariado, quem é empregado, esse raciocínio não pode se aplicar para os profissionais autônomos. E o que aconteceu? O Ministério do Trabalho, no ano de 2004, editou uma nota técnica. Qual foi a intenção do Ministério? Foi tentar estabelecer um valor para essa contribuição, já que esse índice havia sido extinto. O Supremo Tribunal Federal se manifestou já por diversas vezes no sentido de que o que acontece com a contribuição sindical? A contribuição sindical, como eu falei anteriormente, é um tributo. É estabelecido em lei. Por ser estabelecido em lei, apenas lei pode falar acerca de seu valor. Então, o Ministério do Trabalho, ele não tem competência para legislar, guardar as devidas proporções, acerca do valor que seria devido a título de contribuição sindical. Até se a gente trazer para o valor que é cobrado para o profissional empregado, para aquele que tem salário, é uma quantia irrisória, 5,70. Ainda que fosse um salário mínimo, não corresponderia a um dia de trabalho. Então, o Supremo ele se manifestou já nesse sentido, e várias decisões no Brasil vêm entendendo que esse não é o critério para ser cobrada a contribuição, como é feito hoje em dia. A FENACE, que é a Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, estou falando isso trazendo para a nossa realidade de corretores de imóveis. Isso. A FENACE anualmente se reúne
e faz um parâmetro com esse valor que existia à época que esses índices estavam em vigor. Fazem esse parâmetro, atualizam para os dias atuais e chegam a esse valor que é cobrado anualmente em todo o Brasil. Então, em outras palavras, o Supremo disse que o Ministério do Trabalho não tem competência. A FENASSE supriu essa lacuna, atualizando de acordo com o valor que era cobrado até o ano de 2001, quando existia esse índice, que era o FI, que foi o último índice que balizou a contribuição sindical. Então, o que está valendo hoje são as assembleias devidamente convocadas para estabelecer dentro do critério da razoabilidade o valor. É isso? Exatamente. Até porque até hoje todos que tentaram adentrar nesse mérito 570 não tiveram, a justiça reconheceu que não era devido e estão tendo que pagar o valor de 190. Então, o que vale é o que a FENASSE está dizendo, está se reunindo, está estabelecendo em ata e que está sendo válido para todo o Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas eu já quero deixar uma pergunta para quando a gente voltar. É obrigado se associar ou não? Não responda agora, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031 3366. Na última quinta, dia 28, foi realizado o coquetel de entrega do Mansões Heron Marinho, mais um empreendimento de sucesso com o padrão Allianz, que reafirma a qualidade de uma empresa comprometida com a felicidade de seus clientes. A construtora Allianz, ela tem um nível de qualidade excepcional. Além de um ótimo e excelente acabamento. Depois que a gente viu tudo pronto, realmente ficamos encantados. Allianz, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai.
A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. Pensou em administração de condomínio? A Efetiva tem a solução. Com mais de 23 anos de experiência em prevenção administrativa, a Efetiva oferece uma variedade de serviços e treinamentos específicos para seu condomínio. Faça um orçamento sem compromisso e veja que confiança, responsabilidade e credibilidade é com a Efetiva Administradora de Condomínios. Avenida Edson Ramalho, número 100, Manaíra, Empresarial Tambaú, 3219-7800. O programa Master Imóveis está de volta e hoje estamos debatendo sobre a contribuição sindical. Aqui eu trago a advogada especialista no direito imobiliário e procuradora adjunta do município de Bahia, Alice Queiroga. Deixei uma pergunta: é obrigado ou não se associar ao sindicato? De forma alguma, Rômulo. O artigo 8º da Constituição, quando ele falou acerca do sindicato, do sistema sindical de uma maneira geral, ele deixou bem claro que a associação a um sindicato é uma coisa completamente facultativa. Talvez essa pergunta, a partir dessa pergunta, surja a dúvida acerca da obrigatoriedade da contribuição. Eu trazendo um pouco para a contribuição sindical, muita gente acha que só é devido pagar a contribuição quando é associado. Por isso que surge muito essa dúvida, se é ou não obrigado a se associar ao sindicato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pagar sindical mas se associar não. Exatamente. Quem se associa, ele vai passar a recolher a contribuição associativa. Também. Mais uma taxa. Não, a contribuição sindical ela é para manutenção e a contribuição associativa é para usufruir dos benefícios que o sindicato traga para aquela categoria profissional. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, há muita participação aqui, recebendo e-mail. Um corretor de imóveis mandou uma pergunta seguinte: o pagamento, porque a profissão regulamentada, a profissão de corretor, ela é regulamentada pela Lei 6.530 de 1978 e também tem um decreto regulamentador, que é o 81.871, também de 78. E é uma profissão regulamentada e tem obrigação, como advogado, como médico, como administrador, engenheiro e os demais profissionais liberais, de pagar uma anuidade aos, o CRES, nesse caso, dos corretores. Pagando o CRES, desobriga de pagar a sindical, porque há uma dúvida sobre isso. Não, também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como foi bem falado aqui, o CRES é um conselho. Ele é criado para fiscalizar a profissão dos corretores de imóveis. Fiscalizar se essa profissão está sendo bem exercida. E, em compensação, a obrigatoriedade é de pagar uma anuidade. Ou seja, a obrigação de pagar não tem nada a ver com aquela obrigação tributária que está estabelecida na Constituição e na CLT referente à contribuição sindical, que é destinada para a manutenção do sindicato, que é um órgão, uma entidade representativa dos trabalhadores. Então, a anuidade ela vai financiar o CRES e o CRES tem a função principal de fiscalizar a profissão de corretores de imóveis. Em contrapartida, o sindicato ele tem a função representativa, de representar a classe econômica, a classe profissional dos corretores de imóveis. Doutora Alice, se por acaso tem muitas perguntas chegando aqui, caso o corretor de imóveis ele não pague a contribuição sindical, ele pode continuar exercendo a sua atividade como corretor? E quais as consequências desse atraso caso ele não pague? Quem responde esse questionamento é justamente a CLT. É o que eu costumo falar. A CLT, nesse ponto de contribuição, ela é extremamente didática, ela é muito clara. E lá no artigo 599, ela diz que quem não recolher a contribuição sindical vai estar suspenso o direito de exercer a profissão.
Então, assim, não é uma coisa que a jurisprudência construiu, é uma coisa que está expressa, é uma coisa taxativa, está lá. Basta qualquer um pegar a CLT e abrir lá no artigo 599, que vai estar escrito isso. E isso, Rômulo, também não desobriga o que está previsto lá no artigo 600, também da CLT, que o sindicato que não teve a contribuição sindical recolhida, ele vai poder buscar os meios legais, ou seja, vai poder entrar na justiça para cobrar essa contribuição sindical em atraso dos últimos 5 anos. E essa contribuição sindical em atraso, que fique bem registrada, ela vai estar corrigida, vai ter aplicação de multa, e tudo isso também está lá no artigo 600. Então, quem tiver dúvida, quem achar que isso é criação de jurisprudência, isso é criação de decisão, não. Basta pegar o artigo 599 e o artigo 600 da CLT, que vai estar dizendo exatamente isso que eu estou pondo aqui. Agora, muitas pessoas, e nós falamos aqui o tempo todo, falam profissional liberal, nós advogados, nós corretores, nós médicos, nós engenheiros, somos todos profissionais liberais. O que o telespectador também, às vezes, escuta com bastante frequência. O que é ser um profissional liberal conceitualmente? O profissional liberal é aquele profissional que decide exercer a profissão por conta própria, sem estar subordinado a ninguém, sem ter salário, é uma decisão também, sem ter que estar cumprindo horário, sem ter um empregador específico, ele simplesmente vai exercer todos aqueles ditames da profissão dele de forma autônoma, de forma liberal, de forma livre, da forma que ele bem entender, seguindo, é lógico, os limites estabelecidos daquela profissão. Então, ele não vai ter que cumprir horário, ele não vai ter que dar expediente, ele não vai ter salário, que deixa isso bem claro, que salário é para quem é empregado, e ele vai ter essa liberdade de atuar da forma que ele melhor entender. Agora, o corretor de imóveis, ele é um profissional liberal, mas ele pode também ser um profissional empregado, e ele, como liberal, ele também pode se associar à imobiliária sem ser empregado. Como é que funciona isso, doutora? Por exemplo, houve até uma mudança recentemente que o Sindicato dos Corretores está aí com as imobiliárias negociando isso, não é isso? Exatamente. Teve uma mudança recente justamente permitindo esse tipo de associação, que ele vai permitir que um corretor ele se associe por meio de contrato a mais de uma imobiliária, se for o caso, se ele, assim ele entender, e ele deixa bem pactuado a questão de como vai ser o recebimento da comissão, porque ele não vai ter salário, o salário só vai ser aquele que vai ter aquela carteira assinada, que vai ter que cumprir aquele horário, que vai estar subordinado àquela imobiliária específica. Ele vai ter uma parceria, e enquanto parceria, vai ser regido por aqueles ditames do Código Civil e vão repartir os ganhos, vão repartir a comissão. Qual o conselho, para finalizar, que a senhora dá a quem está nos assistindo na hora de fechar um negócio? Deve procurar um corretor habilitado, com sua contribuição em dia, inscrito no CRES. O que é que a senhora aconselha? Exatamente, e até porque o corretor que não tiver com a contribuição em dia, que não tiver inscrito no CRES, ele vai estar completamente irregular. Ele vai estar com direito suspenso por não estar pagando a contribuição sindical, e ele vai estar irregular na profissão porque ele não vai estar em dia com a anuidade do CRES, que é justamente o conselho que fiscaliza a profissão. Então, eu não compraria, mas aí cabe a cada um decidir. Que ele vai estar completamente irregular, ele vai estar. Não correria esse risco, eu não correria esse risco, até porque um imóvel não é qualquer trocadinho que a gente compra. E às vezes é a poupança de uma vida inteira. Com certeza. Doutora Alice Queiroga, eu quero lhe parabenizar pelos esclarecimentos, quero lhe presentear aqui obrigada, com a lembrança da Construtora Aliança, o Grupo Aliança, uma das nossas patrocinadoras. Quero deixar a senhora aí com suas considerações finais, telefone e e-mail, para quem tiver mais dúvidas, e trarei em outras oportunidades para a gente debater outros assuntos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria dizer que a gente, no escritório, está aqui pronto para esclarecer qualquer outra dúvida que porventura existe. A gente tentou falar de forma superficial, de uma forma direta, de uma forma fácil de entender, mas a gente não esgotou esse assunto é muito longo, é complexo. Então, quem tiver dúvida pode nos procurar, pode ligar lá no escritório, no 3021-5173, que a gente vai estar lá sempre a postos para esclarecer qualquer outra dúvida. Muito obrigada, Rômulo, pelo convite. Não saia daí, agora o Master Imóveis Shopping, das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis, ofertas inéditas e imperdíveis. Muito obrigado pela audiência e sempre digo,
que juntos somos muito mais fortes.